Ok, pessoal, estamos mais uma vez com o Mídia Certa, hoje recebendo o publicitário, radialista, jornalista e palmeirense, ninguém é perfeito, Ivan Roberto Peroni, aqui conosco da Marzo Comunicação. Ivan, muito obrigado pela tua presença aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, de tantos convites, você achou um tempinho para vir bater esse papo aqui comigo no Mídia Certa. Bem, Virgílio, minha sorte é que o inverno não terminou, né? Mas, de qualquer maneira, a satisfação é minha revê-lo nesta oportunidade e, naturalmente, participar de um programa que demonstra um perfil qualificado, diferenciado, ressaltando o trabalho daqueles que são publicitários e estão envolvidos praticamente em toda a mídia. Legal, Ivan. Muito obrigado. Eu gostaria, inclusive, de começar esse bate-papo aqui contigo, como eu já te falei, resgatando um pouco do começo. Eu sei que você é jornalista, né? Você começou aqui, foi um dos precursores, na verdade, na área de jornalismo impresso, no Jornal Diário de Araraquarense, eu bem me lembro. Eu era garoto ainda, mas me lembro disso, né? E depois você passou pelo rádio, Rádio Cultura, Rádio Voz da Araraquarense, alguma coisa assim, acho que não era Morada do Sol ainda. Enfim, como é que você começou essa tua vida que hoje você tem a Marzo Comunicação, foi para o lado da publicidade e propaganda. O que te levou aí a fazer todo esse caminho para chegar até agora onde você chegou? Bem, na verdade comecei em 1966. Então, com 15 para 16 anos de idade, iniciei as minhas atividades como repórter de campo na antiga Rádio A Voz da Araraquarense. 2 anos depois fui contratado pela Rádio Cultura e permaneci por mais 3 anos quando iniciei praticamente uma caminhada, vamos dizer assim, para alcançar não apenas uma capacitação, mas um contato maior com o rádio em São Paulo e também o jornalismo. E nesse período, curiosamente, eu tive um contato com um deputado, João Lázaro de Almeida Prado. São Carlos, né? Jaú. Jaú. E acabei, então, sendo contratado pelo deputado para atuar, a partir de 1969, em horários políticos, em emissoras de rádio no interior. E eu digo curioso porque, na época, não havia ainda uma definição com relação a tempo de legendas. Apenas a Arena e o MDB. E nas rádios no interior de São Paulo, aquele que chegasse poderia utilizar não apenas a meia hora que lhe seria destinada, mas poderia ocupar o espaço todo. E tivemos a felicidade porque iniciávamos um trabalho levando um gravador com as mensagens do deputado. Meu Deus. E nesta oportunidade, ele foi eleito e acabou me levando para São Paulo para atuar também na Assembleia Legislativa. Você ficou na Assembleia com ele? Fiquei um período, posteriormente fui para as emissoras coligadas, que pertencia à família de Ulisses Ferreira, na cidade de Jaú. E nas emissoras coligadas acabei indo para Ribeirão Preto, onde trabalhei por uma das emissoras, a Rádio Cultura de Ribeirão Preto, durante 2 anos, e no reinício da Rádio Voz da Araraquarense, ou na passagem da Rádio Voz da Araraquarense para a Rádio Morada do Sol, é que o Antônio Carlos Araújo fez o convite, na época ele era diretor da emissora, e acabei voltando para Araraquara. Mas os outros contatos posteriormente foram mais pesados assim com o jornalismo. A Folha de São Paulo, onde trabalhei na agência Folhas, e também num período no jornal Estado de São Paulo. Com a Folha de São Paulo, eu atuei no Vale do Ribeira durante alguns anos. Também, mais tarde, acabei retornando ao trabalho com o deputado para a implantação de um jornal na cidade de Jaú, onde o proprietário era o Roberto Barbieri. Que era o dono dono do Diário. Do Diário Araraquarense. E o Roberto, algum tempo depois, preferiu fechar o jornal lá na cidade de Jaú e me trouxe para ser editor em 78 do Jornal Diário, onde ficamos juntos durante um bom tempo.
Você vê que história, hein, amigo? Né? É um belo caminho. Só uma pergunta, uma dúvida não, uma curiosidade. Você falou no começo que você foi repórter de campo da Rádio Voz da Araraquarense. E também da Rádio Cultura. E da Cultura. Na Rádio Voz da Araraquarense tinha uma equipe de esportes que era o Antônio Carlos Araújo, quem narrava os jogos? Em 1966, a Rádio Voz da Araraquarense, ela tinha como locutor esportivo o Antônio Walter Frujueli, que é de Ibaté. De São Carlos. E hoje é proprietário da DBC de São Carlos, em Ibaté. E também tinha como locutor esportivo Luiz Eduardo, os dois de São Carlos que faziam um rodízio. A Voz da Araraquarense, ela buscou consolidar-se dentro da área esportiva, tendo um locutor fixo. E dessa forma, abriu-se naquela oportunidade a possibilidade de se ter esse locutor. Na disputa entrou o Wilson Silveira Luiz, que está aí até hoje, e o Haroldo Souza, que acabou permanecendo na emissora, pelo menos na campanha da Ferroviária, em 1966. O Haroldo Souza, ele posteriormente foi para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Mais tarde ele se transferiu para a Rádio Guaíba, em Porto Alegre. E até hoje é o locutor esportivo que mais cobriu Copas do Mundo desde 1970. É um dos mais brilhantes locutores esportivos que se tem no Rio Grande do Sul. Posteriormente, com a saída do Haroldo, o Wilson Luiz fixou-se como titular de esportes da Rádio Voz da Araraquarense. Então foi durante esse período. Na equipe esportiva de 1966, Dorival Falcone, Aldo Pondaco, Wagner Bellini, Geraldo Polese, temos o Ovídio Salvador Simões Braga, alguns locutores que passaram a fazer parte de toda esta equipe. Mas depois você passou também a fazer parte da equipe esportiva da Rádio Cultura. Marcondes Machado me fez um convite e eu fui para a Rádio Cultura e, sinceramente, na minha estreia em 1968, dentro do programa Janela Esportiva... na hora do almoço. Era uma tremedeira, porque trabalhar junto com o Antônio Carlos Araújo, o improviso extraordinário que ele tem, foi uma coisa marcante na minha vida. Então, durante algum tempo, trabalhei com o Araújo, Rubens Brunetti, Marcondes Machado, também o Sidney Schiavon. Eram pessoas que tinham um conceito muito forte em Araraquara, na área esportiva. Rádio em Araraquara é uma coisa muito forte, né, Ivan? Porque não é à toa que nós temos a quarta rádio mais antiga do Brasil aqui, que é a Cultura AM, não é? Então, é realmente uma mídia muito tradicional, muito arraigada essa cultura de rádio em Araraquara. E não é à toa que criou tantos radialistas e exportou tantos radialistas, né, como o caso do Cicarelli, como o Enio Rodrigues Caraça e assim por diante, né? Que hoje que trabalharam e trabalham ainda pelo Brasil afora aí, né? A minha felicidade, Virgílio, foi ter ao meu lado, durante todo esse espaço de tempo, excelentes companheiros dentro do rádio esportivo. O caso do Wagner Bellini, com quem nós formamos uma dupla de repórteres nos bons tempos do rádio em nossa cidade. Mas outros também tiveram um papel fundamental em nossa criação como profissional. Caso específico do Marcondes Machado, que nós, Wagner e eu, fizemos até uma opção de chamá-lo de pai, tamanha bondade que o Marcondes tinha no coração. Que beleza, né? Ô Ivan, bom, depois você passou, paralelamente você já tinha feito rádio, você passou para fazer o jornalismo impresso, também militou um bom tempo aí na Folha, no Estadão, como você diz, no Diário Araraquarense, e de um bom tempo para cá, e você partiu definitivamente para a área de publicidade e propaganda. Quando retornei de São Paulo, em 1988, fiz a opção em montar uma agência na prestação de assessoria de imprensa. A parte visual
ela na parceria que estabeleci em Araraquara era feita pelo Linneu Carlos de Assis, da WL, mesmo porque já existia em nossa cidade a agência do Linneu. Foi o precursor, na verdade, né? Foi exatamente, quem é o mais começou, né? É o mais antigo da né? cidade. É o pai de todos, eu digo. Não tem um publicitário dos mais novos, quer dizer, até tem, mas a grande maioria que sentou aqui comigo, com certeza rezou na cartilha da WL lá. Passou como estagiário, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então foi com o Linneu que mantivemos essa parceria por longo tempo. Posteriormente, a Marzo Comunicação, ela fez a opção em trabalhar mais na edição de jornais, de revistas, desenvolvemos esse trabalho e estamos até hoje tendo também a oportunidade de fazer a revista Comércio e Indústria, editar a revista Comércio e Indústria, há 11 anos para a Associação Comercial e Industrial de Araraquara. Isso que eu ia perguntar, há 11 anos já tem a revista. A revista é muito bem feita e ela é voltada para um público bem segmentado. Segmentado, né? Bem segmentado, a classe empresarial, alto poder aquisitivo e um trabalho então que a gente pretende levar avante. Já é o terceiro presidente com quem nós trabalhamos e desenvolvemos esse trabalho no sentido de propagar as atividades do nosso comércio, da nossa indústria e da prestação de serviços. Que tem tido uma ótima aceitação. Hoje você não trabalha apenas com a revista, você também tem outras contas de outros clientes, né? Nós temos outros clientes, graças a Deus a empresa está consolidada neste segmento e nós entendemos que, ainda que existam dificuldades, é evidente que nós conseguimos sobreviver nestes 28 anos, 29 anos de atividades e tendo duas funcionárias, a Beth e a Sônia, que estão conosco desde o início da empresa. Olha só. E os seus filhos, né? Sim. Mas isso a gente vai falar no segundo bloco. E eu gostaria também, nesse segundo bloco, entrar um pouco mais na área de publicidade e propaganda, né? Até para ter aí a tua opinião, do atual cenário que você está sentindo. Sei que é um homem de frente, uma linha de frente lá com a Marzo. E vamos deixar o segundo bloco para a gente falar sobre isso. Legal? Vamos aguardar. Então tá bom. A gente volta já já com o Ivan Roberto Peroni, da Marzo Comunicação, aqui conosco no Mídia Certa. Até já. Você quer ficar bem informado? Saber dos principais acontecimentos do dia na sua cidade? Economia, saúde, prestação de serviço, opinião e muito mais? Tudo isso com a qualidade e credibilidade que só a TV Cultura tem? Jornal da Cultura Paulista, ao vivo para as regiões de Araraquara, São Carlos e Matão. Nosso encontro é de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TV Cultura Paulista. Eu espero você. O senhor é o próximo? Ah, sim. Você achega, Zifio? Olha, painho, eu preciso de um trabalho para atrair cliente. Ó, Zifio, o trabalho é bom, mas o que funciona mesmo é propaganda. Mal olhado, mídia impressa, televisão, ninguém te ouve, spot no rádio, quer todo mundo falando disso, você? Internet. E dá certo, painho? Propaganda quebra mandinga, atrai o cliente. Eu pera um pouquinho só que tá baixando aqui. O santo? Não, aplicativo aqui, que beleza. Tire o encosto da crise do seu ombro, faça propaganda. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, recebendo hoje o Ivan Roberto Peroni. É jornalista, publicitário, mestre de cerimônia também, né, Ivan? 1.283 cerimoniais. Apresentações cerimoniais, olha que beleza. 45 anos. A gente vai falar sobre... Podemos falar um pouco sobre isso, mas eu quero entrar aqui no assunto que realmente nos traz e que é o objetivo maior do Mídia Certa, que é a área de publicidade e propaganda, que você está já nessa lida já há um bom tempo. Evidentemente, a editoração da revista
ela te leva, evidentemente, a trabalhar muito mais próximo nesse mercado. Na Marlos, você estava falando que tem a Sônia, a Beth e tem o Endrigo está contigo também lá. O Endrigo também. O Endrigo é meu filho. É um dos teus 7 filhos. Um dos 7 filhos. Não é o mais velho. Não. Ele é o caçula do primeiro casamento. Ô Ivan, como é que você está sentindo hoje essa área de publicidade e propaganda nesse cenário tão maluco que a gente está vivendo aí, cara? Olha, Vigílio, eu fiz uma referência à minha passagem por Ribeirão Preto. Na época, 1970, Ribeirão Preto tinha a mesma população que Araraquara tem hoje, cerca de 220 mil habitantes, e não possuía nenhuma agência de publicidade, na verdade. Hoje, Araraquara tem 220 mil habitantes, Ribeirão Preto cerca de 500, 600. Ribeirão Preto tem aí aproximadamente 80, 90 agências. E Araraquara chegou a ter talvez umas 30 agências em determinado período. Hoje esse número está muito restrito em função de algumas ações que, na verdade, enfraquecem a agência quando ela atua de uma maneira individual. Houve, durante este tempo, muita composição entre as agências. É verdade. Isso reduziu, evidentemente, o número de empresas. Mas, de qualquer maneira, na atualidade, nós nos sentimos privilegiados pela manutenção de um trabalho que é exercido há 28 anos e também Araraquara se sente privilegiada pelos profissionais que possui. Em todas as agências, nós podemos distinguir excelentes profissionais, aqueles que saíram das faculdades aqui em Araraquara, possibilitando o fortalecimento deste mercado. A situação, em função da própria instabilidade econômica do país... E política também, porque nós vivemos quase que uma crise institucional em nosso país, mas, de qualquer maneira, isso não impede que as agências elas possam suportar o peso dessa responsabilidade e que os profissionais eles percam as oportunidades dentro de um mercado. Eu entendo que Araraquara está bem posicionada neste setor e também existe campo suficiente para que cada um possa mostrar e demonstrar o seu talento profissional. Eu acho que isso ajudou muito, né? Como você falou, em 1970, mas o advento das universidades que contemplam esse curso de propaganda e marketing, publicidade e propaganda, fez com que também esse pessoal começasse a aparecer mais e montar mesmo as suas, mesmo através das agências experimentais que vêm de dentro da universidade, começaram também a montar, e tem várias agências aqui em Araraquara que foram criadas dentro da universidade e sobrevivem até hoje, que é o caso do Fernandinho da TARP, que é o caso assim, né, eu me lembro que montou lá dentro, e algumas outras que são várias, que não dá para citar todas. Mas isso fez também com que esse mercado ele começasse a se profissionalizar cada vez mais, né, Ivan? Mas o que acontece também é que Araraquara ela passou por um período de transformação quando os antigos empresários eles começaram a passar a responsabilidade para os filhos. Então, com isso, houve a captação, vamos dizer assim, de uma nova mentalidade. Mas ainda nós sentimos essa dificuldade. E a questão é praticamente educacional em relação à procura de agências de publicidade para desenvolvimento de campanhas, de movimentos, de ações que possibilitam o crescimento da empresa. É verdade. Então nós precisamos inicialmente realizar um trabalho de educação em relação à importância da agência de publicidade na vida de uma empresa. Exatamente, isso vem ao encontro do que a gente fala aqui, e nós não nos cansamos de falar sobre isso, que o empresário hoje, ele tem que, quando eu digo tem, tem mesmo, né? Entender que o negócio dele não é ficar criando peças ou ficar fazendo planejamento estratégico de comunicação. O negócio dele
cada um, evidentemente, no seu segmento. Eu posso citar aqui alguns exemplos, como uma concessionária que vende automóveis, ou uma loja que vende calça, outra loja que vende calçados, outra que vende bolsa, cada macaco no seu galho, para falar o português bem claro. E eu fico muito feliz, como veículo de comunicação, como diretor aqui da TV Cultura Paulista, quando eu vejo que determinados varejos ou empresas, eles que tradicionalmente lançavam mão de campanhas próprias que saíam da cabeça dele, hoje estão procurando as agências para fazer esse trabalho, que não é um trabalho não é um trabalho que é feito rapidamente, é um trabalho de planejamento, e eu digo sempre que é um trabalho de consultoria, né? Não é prestação de serviço, não, é consultoria. Eu vou consultar quem realmente é do ramo. E o cara, evidentemente, que é talhado para isso é o publicitário, que vai sentar à frente dele e poder mostrar para ele qual é o caminho mais correto que possa maximizar a sua verba de publicidade e, com isso, obter um retorno mais certo. Você não concorda com isso? Perfeitamente. No caso do varejo, vamos colocar dessa maneira, antes o empresário ou varejista, ele disponibilizava um tempo maior para poder correr atrás das situações. E também ele exercia aquele poder que tinha de atrás do balcão, manter o contato com o proprietário da emissora, ou então com o diretor do departamento comercial. Ele tinha esse relacionamento, essa proximidade com o veículo de comunicação. A partir de determinada época, esse tempo praticamente ficou restrito. Então, o que acontece hoje? A responsabilidade ela deve ser transferida forçosamente àquele que é considerado profissional da área. Como você disse, cada macaco no seu galho. A agência de publicidade hoje, ela tem o espaço que você está proporcionando. E você, evidentemente, deve saber a grande oportunidade que vocês estão proporcionando para que as agências possam se apresentar. É a grande chance de adentrar a um mercado e tentar também se posicionar alcançando o lugar ao sol. Então, essa responsabilidade de vocês, além de ser grande, ela favorece e muito as agências de publicidade. Quanto ao empresário, é importante que ele saiba a quem recorrer no momento da necessidade, para justamente não se arrepender posteriormente daquilo que foi feito e nem também ter feito um tipo de investimento em alguma coisa que não deu resultado. E é assim também, né? A gente via isso muito mais com frequência há tempos atrás, quando o empresário ele lançava a mão da consultoria de uma agência de publicidade de uma forma sazonal, apenas em datas comemorativas, ou seja, ou para apagar o fogo, aproveitar a ocasião de um Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, alguma coisa assim, agora eu preciso, né? E aí lançava a mão através das promoções, né? Ou então a hora que ele precisava queimar um estoque, alguma coisa assim, para botar o dinheiro para dentro. E depois, com o decorrer do tempo, a gente começou a ver como publicitário, e os empresários começaram a notar isso também, que a publicidade ela não pode ser, evidentemente, que ela tem que estar com muito mais ênfase, talvez, nessas datas promocionais de uma forma sazonal, nessas datas que eu acabei de citar agora. Mas ela não pode deixar de estar ao longo do ano presente com as suas campanhas institucionais de fortalecimento de marca, porque é aquele velho ditado, né? Só é lembrado quem aparece, né, Ivan? E nós entendemos hoje, quando somos requisitados por alguns dos nossos clientes, da importância que a agência, e não digo especificamente a nossa, mas qualquer uma outra que está situada em Araraquara, a importância na vida do empresário. O comerciante, notadamente o varejista, ele deve estar consciente de que o tempo hoje é muito escasso diante daquilo que ele precisa e também face tantas ocupações que são passadas na sua vida
diariamente. Então, essa questão de divulgar o produto, divulgar a marca que existe, ela é importante. Nós entendemos até mesmo que em determinadas situações, em determinados momentos, alguns chegaram a ter o comprometimento da própria imagem da empresa. Sem dúvida. Por que acontece isso? Porque justamente procura a pessoa errada, na hora errada, e tudo acontece de forma errada e com consequências drásticas na vida da empresa. Esse que é o grande problema, é a consequência drástica. Porque eu sempre falo o seguinte também, viu, Ivan? Quando o cliente te procura, né, quando ele assina o contrato contigo, sei lá, R$1.000, R$5.000, R$10.000, alguma coisa assim, ele não está apenas e tão somente pensando que ele vai investir uns 5 ou 10 mil reais. Ele está pensando que ele vai investir uns 5, 10 mil reais para ter um retorno não só além dessa verba, mas também do plus. E aí quando ele faz errado, ele não só não vê o retorno do plus, como ele também não vê a verba que ele investiu. Esse é o grande problema que se enfrenta. E na maioria das vezes acontece isso. Acontece. Lamentavelmente é isso que ocorre. Então nós entendemos que hoje, quando vocês possibilitam que as agências se apresentem na TV Cultura Paulista, vocês estão possibilitando o fortalecimento, o crescimento dos publicitários e também a possibilidade de que o empresário tenha alguma coisa com muita responsabilidade na administração da sua parte de comunicação. Que bom. Tá aí. Mídia Certa trouxe aqui o professor Ivan Roberto Peroni, da Marzo Comunicação, para falar sobre uma porção de coisas aqui, que se nós ficássemos aqui, né, Ivan, para conversar sobre publicidade, propaganda, jornalismo, nós precisamos pelo menos uns 4 Mídia Certa. Eu falo sempre que essa meia hora que a gente fica aqui é um bate-papo mesmo, né? E dizer para você que a TV Cultura Paulista abraça realmente essa causa da área de publicidade e propaganda, por isso que eu faço questão sempre de trazê-los aqui e vou continuar fazendo isso, porque é um meio que precisa ser cada vez mais renovado. Quando eu falo renovado, não são as pessoas, mas renovação de ideias, né? E reforçado no seu intuito de trazer cada vez mais resultados não só para o varejo, mas também para todas as empresas que estão aí no nosso mercado, não só de Araraquara, mas regional. Obrigado por ter estado aqui comigo, Ivan. Prazer enorme te receber aqui, cara. Obrigado, Vigílio, pela oportunidade e um forte abraço. E parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Ok, gente, lembrando que esse programa será reapresentado amanhã, sábado, a partir das 17 horas. Muito obrigado e até amanhã.